Olá, seja bem-vindo ao nosso 155º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje eu quero mostrar para você que a gente consegue fazer a leitura em qualquer ambiente. Por isso hoje eu estou no carro gravando para você, lendo a Bíblia. Em meio às dificuldades, você pode continuar lendo a Bíblia e avançando. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Hoje nós iremos fazer a leitura de Deuteronômio no capítulo 8, iremos a Salmo 91, iremos ao profeta Isaías no capítulo 36 e por fim, finalizando a leitura de hoje, nós iremos ao livro do Apocalipse no capítulo 6. Aqui em Deuteronômio no capítulo 8, nós iremos ler sobre a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Diz assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem a posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo dele o temor, pois o Senhor, o seu Deus, ele está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanque de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as ordenanças que eu decreto hoje a vocês. Não aconteçam que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas nela morando, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, seu ouro e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor e de seu Deus e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, pois não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos conforme as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos agora para um salmo muito conhecido, que é o Salmo 91. Talvez seja o salmo mais replicado, conhecido no meio dos irmãos, dos cristãos. E ele é bastante famoso, por isso ele dispensa apresentações. Mas vamos à leitura. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda, pois os anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos agora ao profeta Isaías. Nós vamos fazer a leitura hoje do profeta Isaías, no capítulo 36, aonde nós vamos ler sobre a ameaça de Senaqueribe. E nós vamos ver qual foi a reação do rei Ezequias perante essa conspiração e ameaça de Senaqueribe contra o rei Ezequias. Diz assim, o profeta Isaías, no capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, e secretário Sebiná, o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro deles. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está se baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confiam para se rebelar contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele dos altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar. Faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria, e eu darei a vocês 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vai vir me atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao comandante: por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensa que o meu senhor mandou dizer essas coisas só a vocês, ao seu senhor? E aos homens que não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber da própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e terra de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou as terras das mãos dele, do rei da Síria? Então, onde estão os outros deuses do Amate e de Arpade? Aonde estão os deuses do Serfavim? E eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre os outros deuses dessas nações conseguiram livrar a terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não lhe responda. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebiná e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá no livro do Apocalipse. Nós faremos a leitura do Apocalipse no capítulo 6, onde ele vai contar sobre os selos. É muito bom ter a tua companhia, e mesmo em um cenário diferente, a gente pode estar na companhia um do outro, lendo as Sagradas Escrituras e se alimentando do maná que vem do céu. Diz assim
Apocalipse no capítulo 6. Observei quando o cordeiro, aqui ele vai falar sobre os selos, Apocalipse no capítulo 6, e diz assim: observei quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venham. Olhei, e adiante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz à terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, adiante de mim estava um cavalo preto. Um cavaleiro tinha na sua mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se a Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em voz alta: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas da montanha. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Hoje chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Muito obrigado pela tua companhia, é um prazer imenso ter você no meu canal, acompanhando a leitura bíblica nesse ano. Que você possa permanecer firme, independente do lugar ou da circunstância, você saiba que você pode avançar lendo as Sagradas Escrituras. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da leitura bíblica. Até lá!